E se eu te dissesse que grandes marcas elas já estão usando a inteligência artificial para gerar milhares de conteúdos personalizados por dia? E que você pode fazer o mesmo agora, sem precisar de uma equipe ou gastar milhares de reais. A questão é, você acha que usar inteligência artificial para criar um conteúdo significa perder autenticidade? Então fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar como criar 100 posts em 1 hora, sem que pareçam escritos por um robô. Segundo um estudo da McKinsey, empresas que utilizam inteligência artificial para a criação de conteúdo, elas aumentam sua eficiência em até 40%, reduzindo o tempo de produção e mantendo a qualidade. Isso significa que enquanto alguns ainda passam horas quebrando a cabeça para escrever um único post, outros já descobriram como usar a inteligência artificial de forma estratégica para produzir mais e com menos esforço. E claro, sem parecer artificial. A maioria das pessoas usa IA do jeito errado. Elas simplesmente digitam, me escreve um post sobre X e esperam que o resultado seja incrível. Mas o que acontece? O texto ele fica sem vida, sem emoção e genérico demais. Talvez você já tenha testado ferramentas de inteligência artificial e sentido que os posts eles ficam sem personalidade, sem aquele tom autêntico que conecta você com o seu público. E você sabe por quê? Porque o segredo ele não está na ferramenta, mas no método que você usa para alimentar essa ferramenta. E hoje eu vou te mostrar como ensinar a IA a pensar como você, para que os seus posts eles tenham o seu tom de voz, o seu estilo e a forma como você se comunica. O que eu vou te ensinar aqui não é um truque genérico que você encontra em qualquer lugar. Eu desenvolvi esse método testando estratégias com consultores, coaches, advogados, nutricionistas e empreendedores digitais reais. E o melhor, qualquer pessoa pode aplicar isso. Se você quer criar 100 posts em 1 hora sem parecer genérico, sem depender de agências e sem gastar uma fortuna, esse vídeo ele vai mudar a sua forma de enxergar a criação de conteúdo para sempre. Agora me diz, você já tentou usar IA para criar conteúdo? Se sim, comenta, eu já testei. Se não, você comenta, eu quero aprender. Porque eu quero saber em que ponto você está para poder te ajudar da melhor forma possível nos próximos vídeos. Se você acha que basta abrir o GPT e pedir para ele criar um post sobre marketing digital e que venha algo com qualidade, olha, você está pensando e vai fazer errado. A IA ela não é um substituto da sua criatividade. Ela é uma assistente. E como toda assistente, ela só trabalha bem se você der as instruções claras e estratégicas. Automação inteligente significa criar estruturas de prompts, templates e sistemas que fazem a IA trabalhar por você, economizando tempo e mantendo a qualidade. Quer ver uma coisa? No método tradicional, cada post é escrito do zero, desperdiçando horas de trabalho. No método automático comum, ele envolve apenas jogar um comando genérico e receber um texto robótico. Mas no método inteligente, nós usamos os prompts avançados e personalizados para gerar conteúdos adaptáveis e autênticos. Bom, vamos para a prática. Aqui está um exemplo de um prompt estratégico para gerar múltiplos conteúdos de uma só vez. Então vamos lá, vou colocar no ChatGPT. Crie 10 postagens para o Instagram sobre o seu tema, usando um tom formal, informal ou motivacional, e aí você vai escolher. Formatos variados, pode ser lista, curiosidade, uma mini história, e mantendo um estilo envolvente e aí você define o seu público-alvo. Olha, detalhe importante. Esse prompt, ele pode ser ajustado para o LinkedIn, Twitter ou até e-mails, mudando apenas algumas palavras. Então, se isso já fez sentido para você, já deixa o seu comentário e me diz aqui qual tema que você quer testar com esse método. Se você posta sempre no mesmo estilo, apenas textos longos, apenas carrosséis ou apenas vídeos, pode estar limitando o seu alcance e o seu engajamento. Cada plataforma e cada audiência, ela respondem melhor a diferentes formatos. E a boa notícia é que a inteligência artificial, ela pode transformar um único conteúdo em múltiplos formatos automaticamente. Então, vamos pegar aqui outro exemplo prático. Imagine que você escreveu um post sobre os 3 erros mais comuns no marketing digital. E ao invés de você postar apenas um texto no Instagram, veja como dá para multiplicar esse conteúdo. Então vamos lá. Primeiro, nós temos o post tradicional, um texto estruturado para o Instagram ou para o LinkedIn,
com o CTA no final para engajamento. Depois, nós podemos transformar esse conteúdo em um carrossel visual no Instagram ou Pinterest, onde cada erro vira um slide com imagens chamativas. Outra opção é criar um thread no Twitter, transformando cada erro em um tweet curto e envolvente. E olha só, esse mesmo conteúdo ele pode virar um roteiro para o Reels do TikTok ou no YouTube Shorts, condensando os principais pontos em um vídeo dinâmico ali de 30 a 60 segundos. E por fim, nós podemos adaptar para o e-mail, tornando as mensagens mais direcionadas para a conversão. Você viu como a IA ela pode facilitar esse processo, reformulando um único post em diferentes formatos com um simples comando. Vou dar um exemplo, basta usar um prompt como transforma esse texto em um formato para Reels, Twitter ou carrossel. Mantenha o tom envolvente e inclua um CTA persuasivo no final. E se quiser testar formatos novos, peça para a IA sugerir 3 estilos diferentes de conteúdo. Agora me conta, qual formato você usa mais no seu conteúdo? É um texto, vídeo ou um carrossel? Comenta aqui para eu saber. Agora que você já entendeu como estruturar a sua estratégia com inteligência artificial, chegou a hora de ver esse método em ação. E sim, eu vou criar 100 posts em tempo real na sua frente usando apenas a IA e um processo otimizado. Mas antes, tem algo importante que você precisa saber. Não adianta gerar 100 posts se eles forem ruins. Então eu vou fazer isso de uma forma que você não perca a qualidade e nem a sua autenticidade. O problema é que muitas pessoas testam IA e acabam gerando textos sem contexto, sem estratégia, e no final elas voltam para o método manual. A solução é você criar um fluxo que combina inteligência artificial, personalização humana e uma estratégia bem definida. Bom, o primeiro passo é criar a base de ideias para os posts. Para isso, é preciso definir o tema principal e os subtemas estratégicos. Por exemplo, se o tema principal for marketing digital para pequenas empresas, podemos ter como subtemas erros comuns no marketing digital, estratégias para vender, mas sem anúncios, como criar conteúdos virais, e a IA no marketing digital. Usando um prompt inteligente, nós podemos gerar uma lista de 20 ideias de postagens para cada subtema, organizadas em formatos variados. Então nós vamos começar gerando 20 posts no formato listas. Agora, nós vamos gerar mais 20 posts no formato de estudos de caso. E seguimos aqui gerando mais 20 no formato de perguntas. Mais 20 no formato de curiosidades. Mais 20 no formato de mitos e verdades. E para fechar, mais 20 no formato passo a passo. Pronto. Com isso, a IA ela entrega 100 postagens prontas em minutos. Agora que já temos a base, nós precisamos refinar esses posts para garantir que eles tenham uma personalidade, uma conexão com o público. Se o público ele for mais técnico, nós podemos pedir para que o tom ele seja mais direto e formal. Se o público ele for mais descontraído, podemos incluir analogias e tornar a comunicação mais leve. Um prompt ajustado ele pode ser algo como reescreva esse post, mantendo o conteúdo, mas adaptando para um tom mais profissional, motivacional ou descontraído. Focado em empreendedores digitais, consultores ou advogados. Bom, com esse ajuste, os posts eles já começam a soar mais naturais e alinhados com a audiência. Agora é hora de transformar esses conteúdos em diferentes formatos para maximizar o alcance. Se quisermos transformar em threads para o Twitter, podemos pedir a IA para dividir esses posts em uma sequência de 5 tweets, garantindo que cada um tenha um gancho forte para prender a atenção. Agora, se o objetivo for um carrossel para o Instagram,
o conteúdo ele pode ser segmentado em 5 imagens, com um CTA forte no final de cada slide. E se você quiser criar um roteiro para um vídeo curto, você pode pedir para a IA transformar o post em um roteiro de 30 segundos, começando com uma frase chamativa para poder prender a audiência. Com isso, nós temos o mesmo conteúdo adaptado para diferentes plataformas e sem esforço extra. Agora já temos os 100 posts prontos e personalizados. Como garantir que tudo seja postado sem precisar perder tempo diariamente? Bom, para isso existem ferramentas que podem automatizar esse processo, como Notion ou Trello. Plataformas como Metricool, Later e Buffer, elas ajudam a programar os posts automaticamente. E o Zapier, ele conecta a IA com as publicações, criando um fluxo de conteúdo. Em poucos minutos, todos esses conteúdos eles podem ser organizados e programados para praticamente o mês inteiro. Agora me diz, você imaginava que era possível criar 100 posts de alta qualidade em menos de 1 hora? E agora que você viu a estratégia completa, você pode estar se perguntando, Rodrigo, será que isso funciona na prática? E a resposta é sim, mas não precisa acreditar apenas em mim. Hoje eu vou mostrar casos reais de profissionais que aplicaram essa metodologia e tiveram resultados impressionantes. Muitas pessoas elas acabam duvidando que a IA ela pode gerar um conteúdo autêntico e estratégico. Mas a melhor forma de quebrar essa crença é mostrar exemplos concretos de pessoas que implementaram esse método e conquistaram um crescimento real, previsível e escalável. Você vai conhecer 3 histórias de profissionais que saíram do zero e transformaram a sua produção de conteúdo com a inteligência artificial. O primeiro caso é da Caroline Vasconcelos, advogada trabalhista, que sempre quis criar conteúdos para educar seus clientes e atrair novos casos. O maior problema era a falta de tempo. Antes de usar a IA, ela passava de 3 a 5 horas por semana escrevendo conteúdos jurídicos, mas sentia que os posts eles não engajavam porque eram muito técnicos. Ela também acreditava que precisava contratar um social media e precisaria de um orçamento alto para isso. Depois de aplicar o método, ela conseguiu gerar 20 postagens em menos de 1 hora, ajustando conteúdos para um tom mais acessível e sem perder a credibilidade jurídica. Como resultado, ela dobrou a sua taxa de engajamento no LinkedIn e começou a atrair clientes mais qualificados. E ela mesma descreveu essa mudança. Ela falou que antes ela postava 1 vez por semana e sentia que não fazia diferença. E agora tem um fluxo constante de postagens que realmente geram conversas e oportunidades de negócio. O segundo caso é o do Lucas Moretti, consultor financeiro, que dependia praticamente do Instagram e LinkedIn para atrair clientes. Mas seu maior desafio era a falta de consistência na produção de conteúdo. Antes de aplicar o método, ele criava postagens manuais e perdia cerca de 6 horas por semana escrevendo. Ele não conseguia manter um cronograma fixo, o que impactava diretamente a atração de clientes. E além disso, ele sentia que seus posts eles eram técnicos demais e não engajavam. Depois dele estruturar um banco de ideias e criar prompts específicos para IA, ele conseguiu reduzir o tempo de produção de conteúdo de 6 para apenas 1 hora por semana. Com isso, ele dobrou seu alcance orgânico no LinkedIn. Ele gerou 3 novos contratos apenas com inbound marketing e ele mesmo reconheceu a mudança, na qual ele achava que a IA tornaria o processo muito informal, mas na verdade ela ajudou ele a organizar e manter a própria voz nos conteúdos. Agora os posts deles eles são mais frequentes e impactantes. E o terceiro e último caso é o da Marina Almeida, uma nutricionista que sempre quis criar conteúdos educativos, mas ela não sabia muito bem por onde começar. Antes de usar a IA, ela criava um post por vez e gastava quase 1 hora para cada publicação. Ela tinha dificuldade de adaptar o conteúdo para diferentes formatos e não conseguia manter uma estratégia consistente. Depois de aplicar o método, ela conseguiu gerar 50 posts em apenas 2 horas, personalizando os conteúdos com as suas experiências reais. Além disso, ela transformou um único post em múltiplos formatos, no feed, carrossel, reels, e aumentou o seu engajamento no Instagram em 60% em apenas 30 dias. Sobre essa transformação, ela comenta que agora ela consegue gerar conteúdos informativos de forma rápida e acessível, com postagens que realmente ajudam as pessoas e atraem novos clientes para sua consultoria. Então, meu caro, esses 3 profissionais, eles enfrentavam os mesmos desafios: falta de tempo, dificuldade em criar conteúdos estratégicos e medo de parecerem genéricos.
Mas ao entenderem como estruturar a IA de forma inteligente, conseguiram multiplicar sua produção de conteúdo sem perder a autenticidade. Agora me conta, qual desses casos mais se parece com a sua realidade? Comenta aqui para eu entender qual é o seu desafio. Se você chegou até aqui, agora já sabe que é possível criar 100 posts em 1 hora sem perder a autenticidade, desde que siga um método estruturado. Primeiro, nós entendemos hoje que a IA sozinha não resolve tudo. É preciso usá-la estrategicamente. Depois, nós vimos como automatizar o processo sem comprometer a qualidade. Também aprendemos a adaptar os conteúdos ao seu tom de voz, garantindo uma conexão genuína com a sua audiência. Exploramos a diversificação de formatos, mostrando como um único post ele pode ser reaproveitado em múltiplas plataformas. E, por fim, conhecemos casos reais de pessoas que aplicaram essa estratégia e alcançaram resultados concretos. Ou seja, agora você tem um caminho claro para transformar a IA em sua aliada de produção de conteúdo e finalmente se libertar da necessidade de passar horas escrevendo manualmente. Agora que você já sabe criar um volume enorme de conteúdos de forma inteligente, a grande questão é como transformar esses posts em vendas recorrentes. Porque vender uma vez é bom, mas e se você pudesse vender uma única vez e continuar faturando mês após mês sem esforço extra? No próximo post eu vou te revelar o segredo das vendas recorrentes. Nós vamos explorar como transformar um cliente em um assinante ou um comprador recorrente, quais gatilhos mentais fazem as pessoas continuarem comprando de você e como estruturar um modelo onde uma única venda ela pode gerar faturamento contínuo. Se você quer aprender essa estratégia e garantir que o seu modelo, o seu negócio, eles não dependam de vendas únicas, então comenta aqui embaixo e já se inscreva no canal. Beleza? E te vejo no próximo vídeo.